Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Eu sou Paulo Gonçalves. E eu sou Bia Gonçalves. E você está no Mogi Guaçu do Futuro. É isso aí, vem com a gente nessa. BeCowork é um espaço colaborativo que conecta pessoas, ideias e negócios. Com 2 unidades em funcionamento, oferecendo salas privativas, estações compartilhadas e salas de reunião em um ambiente profissional e inspirador que estimula produtividade e networking. Chame alguém agora da equipe BeCowork pelo WhatsApp 19 98274 2065. Coloque suas ideias e trabalhos em prática e não esquenta com nada não. Vem para BeCowork. BeCowork e Mogi Guaçu do Futuro. É uma parceria de sucesso. Tá com fome? Peça agora os seus salgadinhos na Suelen Salgados, que é uma delícia de salgado. Produção diária, super fresquinhos, crocante por fora e macio por dentro. Salgadinhos para buffet, para comércio, para festas. Salgadinhos para toda a família. Faça agora o seu pedido no WhatsApp que está passando aqui embaixo, que é 19 99790 0073. Suelen Salgados e Mogi Guaçu do Futuro. É uma parceria de sucesso. Com o melhor self-service, marmitex, prato feito e o seu churrasco favorito, você encontra no restaurante Morro Vermelho, que eles têm já 16 anos de tradição, confiança e excelência. E ainda por cima aquela sobremesinha almejada depois do almoço. O restaurante Morro Vermelho fica na rodovia Deputado Nadir Chaib, número 2110, Morro Vermelho, Mogi Mirim. E o telefone WhatsApp é 19 99212 4181. Restaurante Morro Vermelho e Mogi Guaçu do Futuro. É uma parceria de sucesso. Vocês conhecem a Rota? Eles atuam com assistência técnica especializada em celulares, notebooks, tablets, PC, videogames de todas as marcas e grande variedade de acessórios de celulares e informática, capas, películas, cabos, carregadores, suportes. Para todos os serviços, corre para a Rota, que é excelência especializada em celulares, informática e acessórios. E o endereço da Rota é Avenida Mogi Mirim, 883, bairro Areião, Mogi Guaçu. E eles contam também mais com 2 filiais aqui em Mogi Guaçu. E elas se encontram nos 2 supermercados Ponto Novo. Chama agora eles no WhatsApp que está passando aqui na tela e resolva todos os seus problemas com esses equipamentos. Rota Celulares e Mogi Guaçu do Futuro. É uma parceria de sucesso. Bia, com quem que a gente vai bater um papo aqui hoje? Hoje o nosso convidado é o Pivato. Fala, Pivato, tudo bem, meu amigo? Tudo bem, Paulo, tudo bem, Bia? Um prazer, uma satisfação estar aqui em Mogi Guaçu, próximo a Mogi Mirim, cidades que eu conheço bastante. Quando fui deputado estadual, tive a oportunidade de ter um contato muito grande com esta região. Uma alegria, uma satisfação, obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, viu, Pivato? Agradecemos imensamente. Pivato, eu já o conheço, né? Eu morava lá em Cosmópolis há tempos atrás, antes de vir para Mogi Guaçu, onde adquirimos essa cidade de coração, né? E quando morava lá, eu ouvia muito falar de você. A projeção sua política sempre foi grande naquela região, sempre ouvi e até quando eu estava lá. Então eu vou fazer a pergunta, até para quem não te conhece ainda. É uma pergunta que eu faço para todo mundo. Quase 100 episódios aqui eu faço a mesma pergunta, porque se eu conhecesse você agora e fosse puxar um papo, acho que eu faria a mesma pergunta e é o que eu vou fazer agora. Quem é você? Quem é o José Pivato? De onde veio? Suas formações? Só um pouquinho para a gente puxar nosso papo aqui, meu amigo. Tá. A minha origem, eu sou nascido e criado e sempre morei na cidade de Cosmópolis. A minha origem política ela vem da militância na Igreja Católica, nos movimentos de base, nos movimentos de juventude, né? Aí, muito jovem ainda, eu já fui candidato a prefeito de Cosmópolis,
1982, eu sempre brinco que eu não sou velho, que eu comecei cedo, né? E já em 88 eu fui eleito prefeito, né? Depois, aquela época ainda não tinha reeleição. Em 94 fui eleito deputado estadual, cumpri mandato de 94 a 95. Depois eu voltei à prefeitura de Cosmópolis, cumpri mais 2 mandatos, de 2001 a 2008. Saí e voltei em 2017 e saí em 2020 do meu último mandato, né? Eu sou casado, tenho 2 filhos, o Lucas e o Vinícius, e hoje eu tenho uma neta, que é o nosso xodózinho, que tem 1 ano e meio, que é a Giovana. É um pouco da minha história, bem resumidamente. Legal. Assim, é uma dúvida que eu tinha, agora eu estou conhecendo você um pouco mais. Né? A pergunta que eu acho que já estão falando, pô, ele falou aí prefeito 4 vezes, né? Vamos lá, alguém para ser prefeito de uma cidade por 4 vezes, você atribui a quê? Conta pra gente, por quê? Eu sei que é uma democracia, mas por que escolheram você? Você atribui a quê isso? Então, eu quero destacar também, eu sou engenheiro civil de formação e sou professor também, com muito orgulho. Lecionei em algumas escolas da cidade, um pouco antes de ser prefeito, pela primeira vez em 1989. Eu sempre faço uma brincadeira em relação a essa questão, né? Como é que você foi prefeito 4 vezes? Eu brinco e falo assim, olha, ou foi porque gostaram do meu trabalho, né? No meu primeiro trabalho, no primeiro mandato, ou porque falaram, não, você vai ficar aí até aprender, né? Então insistiram comigo, né? Mas isso que é uma brincadeira. Mas eu acho que a primeira eleição foi resultado da nossa luta, nosso trabalho no movimento social, a luta pelos interesses majoritários do nosso povo, e depois pelo trabalho que nós desenvolvemos, né, em diversas áreas, saúde, educação, habitação com bastante destaque. Trabalhamos também na questão da geração de empregos, enfim, fizemos a questão ambiental, fizemos um trabalho muito grande e tivemos o reconhecimento do povo e pudemos ter a felicidade de representar e governar a cidade de Cosmópolis por 4 mandatos. Quanto à região, falando em região, a gente está em Mogi Guaçu, o pessoal fala, está falando com alguém que foi uma projeção tão grande em Cosmópolis, mas assim, politicamente, quando olham geograficamente, a gente está na mesma região, a gente fala, podemos dizer? Sim, a mesma região administrativa do estado, né? Nós estamos muito próximos, cerca de 40 quilômetros, né? Região metropolitana de Campinas, né? Mogi Guaçu acho que faz parte da região metropolitana. Eu tenho alguma dúvida, mas a região metropolitana... Cosmópolis A região metropolitana de Campinas, que deve ter 20, 22 municípios hoje, né? É uma região que tem aí cerca de 3, 4 milhões de habitantes. E a nossa região é uma região economicamente muito forte. Hoje, a conurbação, né, é muito grande, as cidades cresceram praticamente, se tornaram um grande centro urbano. E tem as mesmas características, né? Então, os projetos bons e importantes para Cosmópolis também são bons projetos e importantes aqui para a região de Mogi Guaçu. Eu me lembro, inclusive, na época que era deputado, nós tivemos uma grande luta aqui contra a instalação da usina termoelétrica em Mogi Guaçu. Não sei se vocês se lembram dessa época, né? Não vou lembrar. Mas foi uma luta vitoriosa. Eu tive um contato bastante grande durante o meu mandato, como deputado estadual, com a cidade de Mogi Guaçu, Mogi Mirim e outras cidades aqui da região. Então, eu acho que nós estamos numa região com problemas comuns e que é importante a gente estar sempre debatendo, apresentando propostas, conhecendo experiências positivas de cidades da nossa região. Levar um pouquinho da nossa experiência e também acumular e aprender com as cidades vizinhas. Sim. Eu vou falar no bom sentido, Privato.
um dinossauro da política, né? Estou falando de você, sem alguém que tem um conhecimento, falei no bom sentido. Sim. Aí eu faço essa pergunta para você agora, com todo esse conhecimento, né? Quais as dificuldades que as cidades da nossa região passam, de verdade, que você fala assim, pô, eu vejo isso porque a minha experiência me mostra, e o que tem que ser feito? Olha, a nossa região, as nossas cidades têm, como eu disse, nós estamos numa região economicamente muito forte, então tem muitas coisas positivas, né? Na nossa região nós temos uma educação muito forte, né? Normalmente os municípios da nossa região têm um trabalho importante nessa área educacional, tanto da primeira oitava, como colegial, como universidades, enfim. Nós temos uma infraestrutura muito boa e muito grande que permite aos trabalhadores, aos jovens, à nossa população, uma boa formação. Nós temos um crescimento econômico bom, eu acho que de certa forma até sustentado. É óbvio que é uma demanda muito grande. Se fizer uma eleição agora em Mogi Guaçu para a prefeitura novamente, ou na minha cidade, a questão da geração do emprego, da capacitação dos trabalhadores, sempre vai ser um tema prioritário e importante, não tenho dúvida sobre isso. Então, nós temos a saúde, uma rede de saúde, tanto a municipal, lógico, tem problemas, toda cidade tem problema, a nossa cidade hoje, lá em Cosmópolis, vivemos uma crise muito grande na área da saúde, a prefeitura passa por uma crise enorme, eu acho que é por uma questão de gestão. Hoje, eu tive acesso a uma pesquisa recente, o atual prefeito tem uma rejeição de 70%, uma reprovação de 70%, altíssima. Se a eleição fosse hoje, se repetisse os mesmos candidatos, eu fui candidato, fiquei em segundo lá, eu seria o primeiro, ele seria o quarto. E ele ganhou a eleição há um ano atrás, um ano e pouco. Então, tem problemas graves. A questão da segurança é uma questão que preocupa a todos. Umas têm uma segurança maior, outros uma segurança menor. Enfim, nós temos problemas na questão ambiental também, né, que é uma questão regional, que ela tem que ser tratada de forma conjunta. Não tem como eu cuidar da questão ambiental só de Cosmópolis ou o prefeito de Mogi Guaçu só de Mogi Guaçu. Nós temos que tratar como uma questão mais ampla. Por isso, eu sou o fundador do consórcio das bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, o consórcio PCJ. Foi criado lá em 1989, 13 de outubro de 89, com o objetivo de cuidar, né, de preservar e de recuperar esses rios, a bacia desses rios, esses mananciais importantes para o abastecimento e o crescimento econômico da nossa região. Então, a questão ambiental é uma questão que permanentemente a gente tem que estar atento, tem que estar trabalhando. Eu trabalhei bastante nessa questão, mas é uma questão difícil. Para você ter uma ideia, eu voltei para a prefeitura em 2017, tínhamos lá um emissário que era para que você começou, eu consegui um recurso no meu governo anterior, a 2017, que foi abandonado, terminamos o emissário, construímos uma estação de recalque para levar o esgoto até a estação, que nós também conseguimos recurso com a Petrobras para que ela fosse construída, e ela foi abandonada. Fiquei 4 anos cuidando desta questão cuidando, arrumando recursos de contrapartidas de empreendimentos no município para investir na estação de esgoto, compramos equipamentos que foram roubados, enfim, deixei a estação pronta, não tive tempo de inaugurar, saí em dezembro de 2020, ela foi inaugurada pelo atual prefeito em 2021, em março de 2021, mas foi abandonada, tudo foi roubado. A estação nova que eu construí para levar o esgoto para essa estação de tratamento foi abandonada, os equipamentos roubados, enfim, e hoje não se trata um litro de esgoto na cidade de Cosmópolis. Então é uma questão triste e lamentável, porque estava tudo pronto e foi abandonado. Então, o meio ambiente exige uma vigilância, uma atenção, uma preocupação permanente. É isso que a gente sempre fez
mas infelizmente alguns governos parece que não têm essa grande prioridade. Hoje nós vivemos num mundo que sofre bastante com essa questão ambiental, né, aquecimento global, e a gente sente isso, né? A gente vê, a gente que tem um pouco mais de experiência, um pouco mais velho, né? Vocês também que são mais jovens observam que o tempo ele mudou, o clima está muito o clima bagunçado. está muito bagunçado. Não vivemos mais numa época que nós temos primavera, verão, outono e inverno. As estações já não são mais exatas, assim, né? Grandes catástrofes, enchentes, enfim, tudo isso é em decorrência das alterações e o que nós, seres humanos, causamos ao nosso clima. Então, nós temos que ter essa preocupação permanente. E assim vem as outras questões, por exemplo, a questão que eu tive um destaque muito grande em nossos governos, além da educação e saúde, a questão da habitação popular, né? Eu, nos meus mandatos, né, nos nossos mandatos em Cosmópolis, entregamos habitação, garantimos moradia popular a pelo menos 2.000 famílias. Só de lote urbanizado, nós fizemos um projeto municipal, e nos primeiros governos nossos, nós não tínhamos projetos habitacionais tanto como nós temos hoje com o atual governo, né, com o governo do Lula, Minha Casa Minha Vida, que é uma prioridade. Então, nós entregamos quase 1.200 lotes numa cidade de Cosmópolis, que hoje tem 60 mil habitantes. Então, um projeto interessante, criamos diversos bairros, o lote era doado, com infraestrutura, com projeto. À época, criamos até uma olaria municipal para que as pessoas confeccionassem seus próprios tijolos. Então, ficou demonstrado que falta para a população é a oportunidade de ter acesso à terra, a ter acesso a um lote. A partir daí, com seu sacrifício, com o apoio da família, da comunidade, da igreja que ele comunga, enfim, ele consegue construir a sua própria moradia. Então, a gente trabalhou muito essa questão, né, da participação da população na solução de seus problemas. E assim foi. Ainda continua, porque eu vejo que parece que, assim, no geral, eu falo, o governo parece que não dá tanta importância para a habitação, né? Parece que cessou um pouco. Será que seria por causa da nova condição econômica que a gente está vivendo hoje? O que assim, o senhor vê assim? Olha, o atual governo federal ele retomou investimentos nessa área com o Minha Casa Minha Vida, principalmente com as classes mais baixas, que têm uma renda menor, retomou projetos que estavam paralisados. Eu entreguei no meu último governo 300 apartamentos através do Minha Casa Minha Vida, financiado pelo governo federal. Desculpa. E também já estava trabalhando um outro projeto em parceria com o governo estadual, numa área que nós adquirimos no nosso governo em 2008, que ainda não tinha sido utilizada quando eu voltei em 2017, que infelizmente o projeto parou, estava quase encaminhado para o início das obras quando eu saí, mas até hoje as obras estão meio devagar. Eu não sei, uma questão de dificuldades de competência do atual governo de Cosmópolis ou se por problemas no governo do estado. Acredito mais que por deficiência do atual governo lá da minha cidade. Mas tem sim, o atual governo tem entregue muitas casas através do projeto Minha Casa Minha Vida, inclusive ampliando a faixa de atendimento para pessoas com um ganho maior, né? Então, tem sim, né? Projetos daquele tipo que eu fiz, não tenho muito conhecimento não, mas eu fiz numa época que nós não tínhamos opção. Ou fazíamos um projeto no nível municipal, ou não se fazia nada. Então, a gente optou por esse projeto de lotes urbanizados, que foi muito sucesso. Hoje nós temos lá o bairro Chico Mendes, foi feito através desse projeto, o bairro Beto Spana, o Parque Independência, o Parque dos Trabalhadores, Jardim das Paineiras. Então, São Parque Ster também tem. Cresceu bastante Cosmópolis, né, no seu mandato, Cresceu. Foi nessa época, que ano que era?
O meu primeiro mandato foi de 89 a 92, aí não tinha reeleição, eu voltei em 2000, 2001 a 2008, depois voltei em 2020, 2017. 2017 a 2020. Porque também, eu acho que é aproximadamente a mesma época também do Walter Caveirinha, também que ele investiu muito também dessa maneira em Mogi Guaçu também. Inclusive veio falar com a gente aqui no podcast, abraço Walter. Você comentou uma coisa, Pivato, que me ficou aqui na cabeça agora. Já falamos aqui com vários atores políticos da região, assim, das cidades aqui, e principalmente Mogi Guaçu. Falamos com vários vereadores, ou na época candidatos, vieram falar com a gente alguns. Aí eu te pergunto, né, pelo que eu ouvi eles falando, você falou assim, pô, Cosmópolis aconteceu isso, talvez pela atual gestão, algo isso. Aí você falou dos equipamentos que foram até roubados de um projeto seu. Aí eu pergunto, por ter falado com tantos vereadores, aqui já, eu descobri uma coisa, que a parte principal dos vereadores é fiscalizar o executivo da cidade. Então, o que acontece como Cosmópolis, eu acho que isso pode ser um exemplo para toda a região, as cidades, talvez o que você vai responder, porque talvez seja algo sistêmico da política. Então, não tem fiscalização? Por isso que aconteceu tudo isso, ou está nessa situação lá? Olha, o que você falou é uma questão importante. Cabe ao Poder Legislativo, né, fiscalizar, né, e aprovar projetos de lei do Poder Executivo. Essa questão da fiscalização, eu acho que em Cosmópolis, como parece que é uma coisa meio regional, pelo que você está me falando, pelas entrevistas, pelos vereadores que você conversou, eu acho que essa questão da fiscalização ela é fundamental e ela não tem sido feita de uma forma atuante. Teve algumas propostas de impeachment na Câmara Municipal que não andaram, né, mas teve, por iniciativa popular, né, de eleitores, mas não andou, por uma parte, por recursos do prefeito, devido à tramitação do projeto, do processo, algum problema legal que não cumpriu o regimento interno da Câmara Municipal ou a lei orgânica do município, e o Judiciário suspendeu esses pedidos de impeachment nessas CPIs. 6, né? Na verdade, na Prefeitura é a Comissão Especial de Inquérito, aliás, na Câmara Municipal, e não teve andamento. Então, acho que tem também uma parcela aí da atuação do Poder Executivo que está deixando de cumprir ou cumprindo com menor empenho essa questão da fiscalização. Nunca é muito fácil também, a gente tem que admitir isso, porque às vezes o prefeito tem a maioria na Câmara, a oposição tem minoria, então essa relação ela é complicada. Então, às vezes, alguns vereadores querem, né, se colocam, denunciam, mas a Câmara Municipal, por conta do prefeito ter a maioria, a coisa acaba não andando. Então, eu acho que é um pouco por aí, né? Eu acho que a questão da fiscalização ela é importante e fundamental. Inclusive, é o que a gente ouviu muito de políticos que vieram aqui, né, fiscalizar, né? Por isso que eu toquei nesse assunto, que eu achei muito pertinente. Pivato, teve uma lacuna na sua vida aí agora, que você disse. Qual o seu último mandato foi qual ano? Eu terminei em 2020. Tá, 2020. E como podemos falar que está o José Pivato politicamente hoje, atuante? Qual é o seu futuro? O que você espera por estar de 2020 até agora, não tendo participado, acredito eu, de nada ou algo assim? Qual que é o futuro seu? Na realidade, eu tive uma participação efetiva, porque eu fui candidato em 2024, né? Então, nós tivemos a oportunidade de debater os principais problemas da cidade, levar a nossa proposta. Infelizmente, não fomos vencedores, mas eu sou pré-candidato a prefeito daqui a 2 anos e meio. Né? Já se coloca como pré. Já me coloco como pré. E hoje eu sou pré-candidato a deputado estadual. Estou avaliando este mês, mais provavelmente até o fim de março, eu devo definir se serei ou não candidato a deputado. Então, a minha militância continua, né? Então, a gente
Quem nasceu... Ativa ainda. Está no sangue, né? A gente não consegue, Bia. Por mais que a gente queira parar, mas eu gosto, eu sempre, diferentemente de alguns políticos, eu sempre digo, quem gosta muito de dinheiro é bom não ir para o poder público. O poder público é para gente abnegada, que gosta do povo, gosta de resolver problemas, que faz com que a população tenha uma qualidade de vida melhor. Então, esse é o meu sentimento, né? Eu fico feliz quando eu tenho o reconhecimento do trabalho que nós realizamos na saúde, na educação, na habitação, por exemplo, na cidade como Cosmópolis. Eu construí lá 18 novas escolas, 18, e refiz, já eram escolas mais antigas e menores, mais 9. Para você ter uma ideia. A escola do Rodrigo? A escola do Rodrigo, eu fiz a quadra, que é uma escola antiga, a primeira escola. Eu estudei lá. Eu também estudei lá. É uma escola antiga, ali a gente fez a questão da quadra poliesportiva coberta, que ela já tinha, desde 1966, quando ela foi inaugurada, uma boa estrutura, né? Mas, por exemplo, vocês conhecem lá a Escola Paulo Freire, foi feita no nosso governo, né, com um teatro, a escola ali na entrada da cidade, vindo por Olambra, Cecília Meirelles, né, que está parado também. O que aconteceu? Eu inaugurei a escola em 2008, eu deixei o governo, construí um teatro lá, um auditório para 500 pessoas, e um ano depois ele deu um problema de entupimento de calha e vazamento, que afetou o forro de gesso, que teria que ser consertado, ficou abandonado. Eu voltei com dificuldades, prefeitura quebrada de novo, tive que recuperar as finanças da prefeitura e gradativamente recuperar aquele espaço, mas sair de novo, abandonado de novo, está lá parado. Então, se a gente no futuro vencer as eleições, vai ter que investir de novo para recuperar aquele espaço e colocar à disposição da população. Então, nós tivemos um investimento muito grande nessa área. Para você ter uma ideia, o atual prefeito faz 5 anos que está lá, não é que ele não construiu uma escola, ele não construiu uma sala de aula. Uma sala de aula em 5 anos. Então, são prioridades diferentes daquelas que a gente entende que são importantes para o nosso povo, como educação, a saúde. Agora, recentemente, o prefeito publicou lá nos postos de saúde que estavam cancelando as consultas agendadas e não agendando mais nenhuma consulta. Por quê? Porque não está pagando os funcionários da área da saúde. Então, aí a população fica extremamente revoltada e com razão, e aí a gente vê a falta de compromisso com o nosso povo. Por isso que eu digo, quem quer ir para o poder público tem que ter o espírito público, né? Quem gosta de dinheiro vai para a iniciativa privada, vai lá ser rico, milionário. O poder público não é para enriquecer ninguém, é para a gente desenvolver projetos de interesse do nosso povo e fazer com que a qualidade de vida da população melhore. É só para isso. Quem entra lá com outros objetivos acaba decepcionando o nosso povo. Infelizmente, assim, como cidadão falando, eu concordo com você, Pivato, tem que ter uma garra e querer ajudar o povo, mas às vezes a gente ouve histórias e vê personagens aí sem citar nada, mas que às vezes desanima um pouco, né, a população quanto a política. Por isso que eu já vou emendar essa pergunta para alguém tão experiente como você. Muitos estão desacreditados de políticos, não sei se da política ou talvez podemos colocar no mesmo pacote. Por que você atribui muita gente no nosso país, ou você que foi deputado estadual, vendo um pouquinho macro além da nossa região, de ter pessoas tão desalentadas da sua opinião da política, ou desinteressadas, ou não vê mais esperança? Porque a gente vê muito isso, né, Bia? Sim, tem um comportamento totalmente diferente do que você descreveu agora, né? Sim. Então, por quê, né? O que fazer? Eu acho que essa questão ela vem um pouco do que eu já falei, né? As pessoas acreditam em determinados políticos que prometem mundos e fundos e depois se decepcionam, né? Por isso que eu digo, a população, eu não quero mais saber de política, ninguém presta, ninguém vale nada. Não é por aí. Se você errou, cometeu um equívoco ao escolher, mude, troque, observe. E toda vez que você eleger alguém, cobre
desse candidato eleito que ele cumpra aquilo que ele se comprometeu durante a campanha, né? O seu programa de governo. Então, não é abandonando a política que a gente vai melhorar, né? O que a gente sente às vezes, se as pessoas boas não se envolverem com a política, tanto no sentido de escolher bem os seus candidatos, como no sentido de participar e disputar as eleições, quem vai governar as cidades, o estado e o país são sempre as pessoas que não têm esse espírito público, né, para governar. Então, se os bons se omitem, os ruins ocupam o espaço. Então, eu sempre digo, olha, por isso que eu não desisto nunca, né? Estou sempre aí disputando, coloco meu nome. Perder não tem problema perder, faz parte do jogo, né? Mas estou ali colocando o meu nome, estou colocando as minhas propostas, estou colocando uma alternativa para aqueles que querem um governo sério, competente e comprometido com a população. Então é isso. Eu acho que a decepção vem disso, dessas denúncias que a gente vê no rádio, na TV, na internet, que a gente vê na cidade da gente com determinados políticos, mas a gente tem que entender que se não for, esses serão outros, se não forem os bons, serão os ruins. Então a gente tem, eu não voto mais, eu anulo meu voto. Eu não faça isso. Escolha sempre alguém, procure o melhor, a melhor proposta e acompanhe e cobre o seu trabalho. Se ele não corresponder à sua expectativa, na outra eleição você muda, mas não desista nunca. Política, então, sempre vai ter, né, Bia? Não tem... Política faz parte da vida, né? Não é só uma coisa, política é só quem governa. Não, a gestão é política, a nossa vida é uma política. A política a gente faz no dia a dia, né? Sim. Quando a gente vai no supermercado, escolhe um determinado produto, escolhe o preço, a gente está fazendo política. Quando a gente está conversando aqui, a gente está fazendo política, né? Então tem a política partidária, tem a política que discute a questão econômica, tem a política que discute a questão da educação, tem a política do poder de compra, tudo é política. A gente é um ser político e às vezes as pessoas acham que a política é só aquela política partidária. E a vida da gente depende da política. Sim, né? E como? Aqui no Brasil e no planeta, não tem como, né? E é a política que nós vamos ter uma economia estável, vamos ter uma economia que gera emprego, vamos ter um governo que vai gerar saúde, educação de qualidade, habitação para a população. Então, tudo depende da política, da boa política. Então, nós temos que lutar sempre para que a boa política ela prevaleça. Pivato, assim, na sua visão, você acha que a população brasileira, né, como um todo, você acha que acordou mesmo? Você acha que o povo está mais consciente com política, querendo participar, ver o que está acontecendo, entender? Ou será que ainda precisa ter mais evolução? O povo brasileiro precisa se preocupar mais, precisa ficar mais atento? Qual a sua opinião sobre isso? Não, eu acho que hoje nós vivemos um momento de polarização na política brasileira, né? Eu acho que a polarização e a radicalização extrema, ela é prejudicial. A gente sempre teve, pelo menos até 2018, uma política que, no meu entendimento, era mais salutar, mais saudável, né? Que a gente convivia com o contraditório de uma forma tranquila, ganhava um, a gente respeitava, ganhava o outro, a gente respeitava. É que eu sempre digo, eu sou assim, ganhei a eleição, vou e governo. Se eu perdi, eu vou para casa. Quem ganhou o governo. Depois de 4 anos, o povo avalia e você pode retornar e colocar o seu nome como candidato. Mas hoje, os dois extremos, tanto de um lado quanto do outro, não são bons. Então, a radicalização que leva à violência, que faz com que as pessoas fiquem bitoladas, eu não vejo mais nada, eu só sigo isso cegamente. Até parece que é um Deus, né? Idolatria. Essa idolatria não leva a nada. Eu acho que essa radicalização, eu acho que nesse sentido houve uma piora.
né? E não é bom para a sociedade. Daí fica aquela coisa, nós contra eles, Isso. sendo que, na verdade, independente se você for de um lado ou do outro, todo mundo vai ter as consequências, né? Então, exatamente isso. Eu acho que a polarização não é ruim, a radicalização é ruim. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Esses extremos, essas atitudes violentas. Parece time de futebol. Isso não leva a nada, essa separação entre as famílias. Se você é esse, eu sou aquele, então a gente não pode conversar. Não é por aí. Democracia não se constrói assim. A gente tem que entender e respeitar aqueles que têm opiniões divergentes da gente. E as divergências devem ser sempre no campo das ideias, certo? Eu posso divergir de você, Paulo, sobre determinado assunto, mas a gente tem que debater, né, num nível democrático, com tranquilidade, e isso não me faz seu inimigo. São apenas diferenças de ideias, né? Você tem direito de defender as suas e eu tenho o direito de defender as minhas. Isso não nos torna inimigos. É isso que nós devemos evitar. Então, acho que houve um prejuízo nesse sentido da radicalização. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas, nós temos muita gente, ou a maioria da população, que está vendo que esse não é o caminho. Que o caminho é o da democracia, é da eleição através do voto, quem ganha governa, quem perde, como eu perdi agora a última eleição, perdi as duas últimas, perdi a minha reeleição e essa. Não tem problema. Vou disputar a próxima. Não fui quebrar a Câmara Municipal, não fui quebrar o fórum, não fui destruir o prédio da prefeitura, né? Porque se eu fizesse isso, eu seria preso incorretamente, porque eu estou sendo um antidemocrata. Eu perdi no voto e já ganhei no voto, como ganhei 4 eleições. E é assim que tem que ser, né? Então, eu acho que a gente tem que, sim, se preocupar com isso, preservar a democracia, isso é um patrimônio. Tem gente, eu não gosto da democracia assim, mas não inventaram um regime melhor que a democracia. E a ditadura, nós não estaríamos aqui se estivéssemos vivendo numa ditadura, onde você pode colocar, numa democracia, onde você pode colocar a sua opinião e não ser preso por isso, não ser perseguido por isso, não sofrer violências por conta disso. Então, o Estado democrático, ele é fundamental. Não é o melhor, mas não tem nenhum outro melhor que ele. Então, eu acho que isso é fundamental. Eu vejo que a população acordou para isso e vejo esse prejuízo da radicalização. Acabou a radicalização, nós voltamos à etapa anterior, e quem ganha leva, governa, quem perde sai, depois ganhar lá na frente e volta. É assim que funciona. Boa análise, né, Bia? Até porque essa radicalização a gente vê que todo mundo perde, como você estava falando, né? Tá todo mundo perdendo, né? Todo mundo perdendo. Não tem a dúvida. A unanimidade é burra. A gente precisa ver os dois lados da moeda, o que é bom de um lado, o que é bom do outro, claro. O que está errado de um lado, o que é lado do outro, para que, né, a gente possa ter as melhores escolhas para ter uma vida melhor, né? Perfeitamente. Sempre sob o regime democrático. Sim. Em que o povo escolhe. Né? Não eu me imponho e falo, eu entrei aqui, não quero sair mais. Não, você vai sair. Quem põe e coloca é o povo. Então é isso que a gente tem que ter em mente, né? A defesa da democracia. Hoje, na sua visão, Pivato, você acha que a democracia está sendo respeitada, no modo geral, assim, todo no país? Olha, eu acho que, apesar das críticas que o determinado grupo radical faz, acho que a ação do Supremo Tribunal Federal no sentido de punir aqueles que queriam o poder a qualquer custo, isso foi um exemplo para o Brasil, na primeira vez da história, e para o mundo, né? Hoje o Brasil é visto nas principais democracias como um exemplo, porque o governo ele tem que ser escolhido através do voto e do voto democrático. Então, eu acho que a democracia teve uma vitória grande e eu acho que hoje alguém, se quiser ficar no poder ou entrar no poder via força, via violência, via golpe do Estado, vai pensar muito,
porque aqueles que tentaram foram punidos. Pivato, rapaziada nova que está aparecendo na política, estou para perguntar isso para alguém faz muito tempo, vou perguntar para você. Tá aparecendo umas pessoas novas, né, assim, falando até de idade, né, e partidos políticos novos, né, a gente tem ouvido falar do Missão, né, o MBL chegou à Missão. A sua visão como alguém mais antigo, de esses partidos políticos mais tradicionais, qual a visão dos novos que estão chegando, que está vindo por aí? Bom, eu acho que se esses partidos têm como princípio, e eles só existem hoje por conta da democracia, eles têm que entenderem sempre que estamos vivendo num regime democrático e que tudo que eles têm como objeto e proposta deve estar inserido dentro deste regime, que é a democracia. Eu acho que a diversificação, novos partidos, novos agentes políticos, isso é da natureza da democracia, porque se não tivéssemos democracia, isso não aconteceria. Nós teríamos um regime de partido único, que governaria tudo e impediria qualquer manifestação desse tipo, de criação de novos partidos e surgimento de pessoas com ideias diferentes e com propostas diferentes. Então, eu acho salutar, contanto que também não se enveredem pelo caminho da radicalização, né, e do extremismo, e não leva a nada, no meu entendimento. Que volta na questão que a gente estava falando, do prejuízo de uma tal radicalização. Exatamente, entendeu? Então, é o que eu sempre digo, a divergência tem que ser no campo das ideias, né? Nós não somos inimigos, nós somos todos brasileiros, né? E como brasileiros, a gente tem que se respeitar e se tratar bem, é isso, né? Não é porque você vota em outro candidato e você diverge da minha opinião que você é meu inimigo, não é isso. Nós vamos conviver, porque existem diversas formas de governo, né, dentro da democracia. Então vamos respeitar, né? É assim que a gente constrói uma grande nação. Pivato, na sua visão, você acha que é possível ainda melhorar essa situação de nós contra eles, essa coisa muito forte de... Eu espero assim, de ambas as partes, tá? Eu não estou só falando, assim, de ambas as partes, porque eu acho que tem das ambas as partes tem extremismo, né? Claro. Então, você acha que tem jeito de melhorar? Ou será que já é perdido? Não, eu acho que sempre tem jeito e eu acredito e espero e trabalho para que isso melhore, né? E todos nós devemos trabalhar assim, né? Saber entender e trabalhar com essas pessoas que são mais extremistas e extremamente radicais, para que elas entendam que nós estamos, mais uma vez, insisto, num regime democrático, que a gente pode divergir no campo das ideias, mas que nós não somos inimigos por conta disso. É isso, em resumo, né? É um direito, você pensa de uma forma, eu penso de outra, é assim que as coisas funcionam, né? É na natureza humana, né? Eu sempre falo, né, a relação homem e mulher. Não é a mulher que é melhor que o homem, não é o homem que é melhor que a mulher, né? Um tem que respeitar o outro. Agora, a natureza é diferente. Sim, né? As necessidades são diferentes. As necessidades são diferentes, a mulher tem a questão da maternidade, tem todas essas questões. Então, a natureza é diferente, né? Mas nós temos que respeitar. E é isso na democracia, nós podemos divergir no campo das ideias, não tem problema nenhum, né? Debater as nossas propostas, as nossas ideias, e o povo, com a sua maioria, ele define o que é nesse momento que ele quer. Acabou. Agora, nós vamos virar inimigo, pegar em armas, matar um outro por conta disso? Não é por aí o caminho. Então, isso eu repudio veementemente. Então, a democracia está acima de tudo. Legal. Então, Pivato, você mencionou aí que já se colocou até como pré-candidato a prefeito de Cosmópolis e também pendendo também para um deputado estadual. Isso, eu sou pré-candidato a deputado. Por enquanto, eu estou avaliando, não sei se serei. A prefeito, com certeza. Mas a deputada ainda estou avaliando, eu estive conversando com a direção, membros da direção do partido ainda na última semana, eles avaliam o que eu devo ser e eu estou avaliando, né, se serei ou não. Mas isso até o final de março nós
já vamos resolver, porque aí já entra no período de pré-campanha, né? A gente já tem que começar a se mover, a se manifestar com as nossas propostas. Legal, bacana o papo, né, Bia? Sim, Paulo, interessante. Eu acho que é uma utilidade pública, né? Sempre quando a gente traz alguém assim com essa vasta experiência, acredito que quem está do lado ouvindo a gente no podcast, estou com dúvida de política, estou com dúvida de partidos, estou com dúvida de extremismo, até porque a gente falou sobre isso. Então, às vezes, ouvindo isso e mais outras pessoas que a gente já trouxe para falar desse assunto, acho que é sempre proveitoso. Eu costumo falar que quem está do outro lado da telinha assistindo esse podcast e ouviu uma frasinha que às vezes me ajudou, a gente cumpriu o nosso objetivo de estar aqui nesse bate-papo, que é o que você disse. Ter mais consciência, né? Eu acho que consciência sempre é bom. Esse debate que nós estamos fazendo aqui, ele é fundamental e importante para todos. Ele tem que ser a discussão ali na casa, o marido com a esposa, a questão do boteco, no supermercado, no açougue, enfim, qualquer lugar, debater dentro dessa proposta que nós estamos falando aqui. Nós não estamos discutindo aqui quem é isso, quem é aquilo, mas os princípios fundamentais da democracia para que a gente possa conviver bem, né, entre nós. Sim, sim, né? Que é importante. Isso né? É fundamental. Vale para as religiões também, né? Sim, que às vezes a gente vê determinados extremismos que não. Cada um tem a sua fé, professa a sua fé em determinada igreja, e a gente tem que respeitar o Deus é um só, né? Eu sempre dizia e continuo dizendo lá em Cosmópolis, quanto mais igrejas, quanto mais denominações nós tivermos, melhor. Quando tiver uma igreja em cada esquina, excelente. Eu nunca entrei numa igreja, e eu fui às diversas por conta do meu cargo, né? Alguém pregar dentro de uma igreja o mal ou dizer que as pessoas devem fazer coisas criminosas. Sim. Ou coisa do tipo. Só pregam o bem. Eu não vi um padre, um pastor falou, faça isso, faça o mal. Não. Então, quanto mais tiver pessoas pregando o bem, né, para a nossa sociedade, melhor. Né? Sim. Então, é o que eu falo. Igreja tinha que ser que nem boteco, tem uma a cada esquina, não tem problema não. Quanto mais, melhor. E eu sou um homem de fé, né? Então. O senhor é católico? Eu sou católico. Aham. Tem a Santa Gertrudes lá em Cosmópolis, a igreja. Aquela igreja bonita, né? A paróquia de Santa Gertrudes, eu frequento lá a paróquia de Santa Gertrudes, que nós temos lá a paróquia de Santa Gertrudes, temos a paróquia de Nossa Senhora Aparecida e a paróquia de São Benedito, né? São 3 paróquias. Tinha 4, agora são 3. E eu frequento a de Santa Gertrudes, desde criança, né? E a primeira paróquia, e então eu frequento a Santa Gertrudes lá do Padre Diego. Legal. Falamos um pouquinho até da parte religiosa do Pivato. Legal o papo, Bia? Bom, Paulo, como eu falei, utilidade pública, né? Abre a visão, né? Eu acho que é uma coisa que ensina bastante, né? Pivato, eu vou fazer, assim, encerrando aqui, né? Lógico, nosso bate-papo, indo para o finalzinho. Eu vou fazer uma pergunta para você, que nesses quase 100 episódios, no final eu sempre pergunto para o convidado. Tá? Na verdade, é uma expressão do convidado. Eu queria convidar você a deixar suas considerações finais, um alô, uma mensagem, o que você quiser, olhando para a câmera. Vai lá, meu amigo. Bom, primeiro eu queria agradecer ao Paulo, à Bia pelo convite, a Natasha que está aqui nos acompanhando também, cumprimentar toda a população da cidade de Mogi Guaçu e da região aqui, Mojimirim e outras cidades, mandar um abraço também lá para a minha querida cidade de Cosmópolis e região, e dizer que o meu objetivo aqui foi fazer um diálogo franco, aberto, democrático, nesse espaço democrático que o Paulo e a Bia abriram aqui, não só para mim, mas nós estamos no 99º podcast de vocês. E a mensagem que eu posso dizer é o seguinte: nós estamos no ano eleitoral este ano, eu acho que cada um tem que fazer a sua reflexão sobre o que nós estamos vivendo hoje, em todas as áreas, né, em todas as coisas que interferem diretamente na nossa vida. Nós estamos vivendo num mundo hoje
que vive uma tensão permanente. Eu acho que a gente tem que se desarmar dessas ideias de extremismo, de rivalidade, porque é através da união e do debate democrático que a gente vai construir uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa, uma sociedade mais humana, onde todos têm direito à vida, com direito a acesso à saúde, acesso à educação, o direito de ter a sua moradia própria, o direito de ter um meio ambiente em que todos possam respirar, em que todos possam viver com uma saúde melhor. Então essa é a minha mensagem, uma mensagem de persistência, né, para que a gente consiga manter o que é bom, acabar ou diminuir o que é ruim, para que a gente viva a cada dia um dia melhor, um futuro melhor. Para nós, né, os nossos filhos, os nossos netos, eu que já tenho a minha neta, né, para que eles possam viver no futuro, no mundo melhor. Show de bola. Então, obrigado, Pivato, por estar aqui com a gente. Obrigado, Bia. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Então, tá bom. E convidando no futuro você retornar aqui para falar como é que estarão as coisas, tá bom? Já fica um pré-convite aqui. Então tá bom, obrigado, Pivato, obrigado, Bia. Obrigada, viu, Pivato, por aceitar nosso convite. Eu que agradeço. Obrigado a vocês. Tá bom. Tá bom. Obrigado por assistir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.